Olá, olá. Estamos aqui nesse momento onde nós teremos um grande diálogo, ok? Então, eu acredito que esse momento esperado, desejado, né? E cumprindo pontualmente o nosso horário, tá? A gente vai começar e eu começarei com a audiodescrição. Meu nome é Suênia, estou como gestora da editora da Universidade Federal do Maranhão. Sou uma mulher branca, cabelos curtos, lisos, castanhos, usando brincos, um casaco preto e uma blusa estampada. Tá? Eu vou querer assim, compartilhar o material aqui. Ok. Então, esse momento que a gente está aqui presente, ele é um diálogo, mas também comemoração aos 36 anos da editora da Universidade Federal do Maranhão, com seu grande significado, principalmente que ela surgiu no mesmo ano da aprovação e vigência da nossa atual Constituição Federal, assim fazendo e cumprindo os direitos fundamentais, né, a Constituição e a editora, os direitos fundamentais da produção científica da Universidade Federal do Maranhão. Gostaria de agradecer a professora Heloísa por ter aceito o convite de um tema tão instigante e sempre atual, e no mundo do digital, mais do que nunca, ele se atualiza muito rápido, né? Gostaria de agradecer à equipe da editora também, que esteve e está aqui conosco, a AGUFMA, por estar nessa parceria, a Superintendência de Comunicação e Eventos, o Profinit, a UEMA, o Marandu também, né, que é vinculado à UEMA, e o STI, por estar aqui oportunizando essa transmissão, em especial no nome de Sansão, que está aqui conosco. Como mencionado, nesse momento, ele também é em decorrência, até mesmo atendendo o nosso regimento interno que a editora tem, onde no seu artigo 3º é mencionado, né, que são objetivos da EDUFMA estabelecer e fazer cumprir a política editorial da Universidade Federal do Maranhão. Também gostaria de colocar aqui, expor os nossos... Aqui para vocês as nossas redes sociais da editora, tá? Nós temos o site, edufma.ufma.br, onde você pode verificar como publicar, entre demais informações, como os nossos livros virtuais, nosso catálogo. O nosso e-mail é dufma.sce@ufma.br, dúvidas, sugestões. O nosso Instagram é Dufma Oficial e o nosso canal do YouTube também, para a gente estar tornando ele ativo, ok? As inscrições desse momento estão disponíveis, está o link para vocês no chat do YouTube para quem quer o certificado, ok? Então, vocês podem se inscrever e até o final da próxima semana o certificado estará disponível na plataforma da Deutsche. Agora, vou apresentar a nossa grande especialista da área, lembrando que a dinâmica desse momento será, a professora Heloísa falará, e aí vocês apresentarão no decorrer as perguntas, as dúvidas, que ao final da fala da professora Heloísa,
nós entraremos nessa dinâmica do diálogo, fazendo essa interlocução com os questionamentos que vocês farão, tá? Terminando pontualmente também às 11 horas. Então, professora Heloísa, ela possui graduação em Direito pela Faculdade de São Luís, mestrado em Direito e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é professora do programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do Ponto Focal da Universidade Federal do Maranhão, professora da Universidade Estadual do Maranhão, integrante do Grupo de Estudos de Direito Autoral Industrial, da UFPR, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. Ela também faz parte da Agência de Inovação e Empreendedorismo da UEMA, que é a Marandu. Ou seja, esses são algumas, né, das várias titulações, conhecimento, a titulação que a professora Heloísa, que está nos oportunizando aqui com seus conhecimentos e presença, ela já publicou diversos artigos científicos, materiais técnicos, né, produção técnica, capítulos de livros, ou seja, a gente realmente vê na professora Heloísa toda essa dinâmica, não só de conhecer, né, de aprender, mas também de estar na prática efetuando todos esses diálogos que acontece aqui. Agora, com a palavra, a professora Heloísa, tá? Por favor, aproveitem muito, vamos aproveitar muito esse momento. E muito obrigada, professora, por a senhora estar aqui compartilhando seus preciosos conhecimentos. Bom dia a todos. Eu que agradeço imensamente pelo convite. É sempre um prazer poder conversar. Na verdade, eu acho que o título é muito propício, né? É um diálogo, porque não existe conhecimento sem essa troca, não é, com as pessoas que vão realmente utilizar na prática esse conteúdo, né, para quem é direcionado a esse conteúdo. E esse tema, ele realmente, acho que a professora foi muito feliz em dizer que esse tema, ele é muito atual, ele é sempre atual, né? Ele só muda a tecnologia e vai ficando cada vez mais complexo, na proporção que a nossa sociedade vai ficando complexa. Mas antes de eu continuar, né, então eu vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher, meus cabelos são escuros, castanhos, cacheados, eles estão soltos, caindo sobre os meus ombros. Eu estou usando uma camisa azul clara, com gola e botões, e também estou de colar dourado, brincos, anel e fones de ouvidos brancos. Ao fundo, tenho aqui um backdrop, né, com um escritório, e também, quem puder ouvir, talvez vocês ouçam um galo cantando, porque eu tenho aqui uma vizinhança bastante rica. Bom, então eu agradeço pelo convite e espero que vocês gostem aqui do conteúdo que a gente vai apresentar. Eu acho que é muito propício realmente para a editora, né, para essa comemoração, para a gente falar sobre direito autoral e sobre imagens, o uso de imagens em publicações científicas. E aí, quando a gente fala em direito autoral, é o uso de obras de terceiros, então outros livros, outras músicas, né, outras obras que não são feitas por nós, mas principalmente são disponibilizadas na internet. Né? Hoje a gente tem esse grande desafio que é um grande acesso à informação, né, e a gente utilizar como se essa informação ela não fosse de ninguém, né, como se essa informação eu pudesse utilizar sem dar os créditos devidamente. E o uso de imagem que está ligado a quando eu utilizo a imagem de uma pessoa, né, um direito de personalidade, um direito de imagem, um direito de voz, como a minha, por exemplo, aqui nessa apresentação. Então, a minha imagem, a minha figura, a minha voz, a forma como eu me porto, né, os meus atributos morais, né, eles também têm uma proteção e eles devem ser observados também nessas publicações científicas.
Bom, então, primeiramente, para a gente começar, o que que é a propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual, ela é um direito que permite com quem é titular desse direito, ele possa usar de forma exclusiva, ou seja, sem que para que terceiros, para que outras pessoas que não fizeram aquela criação, que não contribuíram com a constituição dessa obra, eles não possam utilizar, a não ser que eles tenham uma autorização, né? Ou que eles usem dentro dos parâmetros, que aqui a gente vai ver alguns, de liberdade sobre o que pode ser feito com obra de terceiro. Bom, mas ainda é importante a gente dizer que esses direitos eles são temporários, então nenhum direito de propriedade intelectual ele dura para sempre. Por exemplo, os direitos autorais, que é o que a gente vai estar falando aqui, eles duram pelo menos assim, em relação às obras, por exemplo, de publicações de livros, elas duram toda a vida do autor, mais 70 anos após a sua morte, né? A gente vai ver que em outras obras, como fotográfica, ela muda um pouquinho essa regra. Mas basicamente é toda a vida do autor, mais 70 anos após a sua morte. Mas acabou esse período, a gente tem então as consequências. A mesma coisa uma patente de invenção vai durar 20 anos, né? E assim sucessivamente. E além disso, esses direitos também são caracterizados por serem territoriais, pelo princípio da territorialidade. O que significa isso? Que a concessão, o exercício e a extinção desses direitos, ele vai seguir as regras do país onde ele foi concedido. Então, por exemplo, se eu tenho uma patente concedida no Brasil, ela, e aqui no Brasil é pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ela vai ser protegida apenas aqui no território nacional e vai seguir as regras brasileiras e será extinta de acordo com as regras brasileiras. Para que eu tenha essa proteção em outros países, eu preciso que outros países me concedam esse direito. A gente vai ver que no direito autoral tem algumas regras um pouco diferentes, né? Mas também segue o princípio da territorialidade, porque cada país vai ter algumas regras específicas relacionadas ao direito autoral também, né? Bom, e a propriedade intelectual, então, ela é um grande gênero, né, do qual eu tenho algumas espécies, onde eu tenho a propriedade industrial, eu tenho o direito de autor e conexos, e eu tenho algumas proteções que são chamadas de sui generis. Dentro da propriedade industrial, então, eu tenho as criações no âmbito da indústria, né, no âmbito das criações científicas, de patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, concorrência desleal. E aí eu até coloquei aqui no final com ponto de interrogação, concessão de registro para jogos eletrônicos. Porque recentemente a gente teve uma mudança, a gente teve uma nova legislação, que é a lei que regula os games, né? E ele fez uma modificação na Lei 9.279, que é a lei de propriedade industrial, que colocou, então, essa concessão de registro para jogos eletrônicos. Eu botei um ponto de interrogação, porque eu mesma ainda estou investigando sobre o que isso significa, porque nós não temos, todos os outros nós temos requisitos, temos, né, institutos muito balizados, inclusive internacionalmente, e a gente nem existe um tratado internacional, por exemplo, que nos obrigue a ter uma concessão de registro para jogos eletrônicos, né? Então, eu, como pesquisadora, ainda não sei o que isso significa, então coloquei aqui o ponto de interrogação, porque para mim jogo eletrônico ainda é protegido por programa de computador, que é uma proteção sui generis, e como obra audiovisual, que é o que é considerado na lei, seria por direito autoral. Então, eu acho que foi uma imprecisão jurídica muito grande. Mas, enfim, isso é um papo para outro momento. Depois a gente vai ter o direito de autor, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, que é a proteção às obras literárias, artísticas ou científicas. E aí, então, a gente está falando de livros, de música, de audiovisual, né, e até também de direitos conexos, que não são exatamente de autores, né, mas, por exemplo, produtores de fonogramas, intérpretes também vão ter direitos autorais, que a gente chama, então, de direitos conexos ao direito de autor. E então, isso aqui é para ficar muito claro que quando a gente fala de direito autoral, a gente não está falando de invenção. E eu não posso falar, então, que eu vou ter uma patente de um livro, ou uma marca de um livro, né? A não ser que eu tenha uma marca, mas eu não tenho, quando eu estou falando de direito autoral, eu tenho um registro de direito autoral, né? Se eu quiser fazer o registro, porque também a gente vai ver que o registro ele é facultativo para que eu tenha essa proteção. E eu tenho proteções sui generis, como a cultivar, programa de computador, né, que também ela tem uma proteção junto com o direito autoral,
e a topografia de circuito integrado. Então, isso aqui é mais um slide para a gente saber que o direito de autor ele está incluído na propriedade intelectual, mas ele também não se confunde com a propriedade industrial, apesar de seus princípios e vários aspectos, né, serem interligados. Não tem como a gente também ignorar isso, né? Bom, e o direito autoral, a gente tem uma previsão na Constituição Federal, né, que é então a nossa lei maior, a nossa Carta Magna, né, que no artigo 5º traz que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, nós temos uma proteção constitucional desses direitos, e também temos uma legislação específica, que é a Lei 9.610, de 1998. Então, hoje a gente vai falar muito sobre essa legislação, a Lei 9.610. E, além disso, a gente tem uma proteção internacional bastante robusta, né? A Convenção da União de Berna, relativa à produção das obras literárias e artísticas do final do século XIX, e o Acordo TRIPS, que está no âmbito da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, da década do início de 1990, que ele, então, é o principal tratado internacional em propriedade intelectual de uma forma global, né? E relaciona muito o direito de propriedade intelectual às questões de comércio. Bom, mas vamos então falar sobre o direito autoral na legislação brasileira. Quais são as obras, o que é uma obra passível de proteção no direito autoral brasileiro? Então, o artigo 7º coloca que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como. Então, vejam, né? Então, são protegidas as obras, criações do espírito, né? E aqui a gente presume que seja do espírito humano, tá? É um conceito também complicado da gente querer interpretar o que são criações do espírito, né? Mas a gente pode dizer, então, que, nesse aspecto, são as pessoas físicas que são autoras. E abre uma polêmica, até coloquei, eu gosto desse caso, né? Coloquei a foto da macaca Naruto, que foi um caso bastante emblemático, onde se criou toda uma discussão sobre se a macaca seria ou não considerada autora de uma obra, né? Um cinegrafista que faz documentários animais inglês colocou algumas máquinas fotográficas na selva, e um grupo de macacos que ele investigava pegou as máquinas e começaram a interagir, e parece então que elas estão aí que ela está tirando uma selfie, né? E surgiu toda uma polêmica, processos judiciais, inclusive incluindo o PETA, né, a Organização Internacional de Proteção dos Animais, sobre quem seria a autoria dessas fotos, né? Então, praticamente nenhuma legislação do mundo se considera animais ou inteligência artificial ou qualquer outro ser que não o ser humano como autor. Né? Então, já adianto também que hoje as discussões sobre inteligência artificial não estão considerando a IA como autora de obra. Né? Quem é o autor ainda é a pessoa. Apesar de que algumas editoras e algumas publicações de revistas, né, e acho que isso já fica aí, talvez uma discussão que a gente venha a ter, com certeza, aqui também nas nossas editoras maranhenses, como é que eu faço, então, quando é que eu crio uma obra com inteligência artificial? Então, algumas estão aceitando você colocar como uma metodologia utilizada, né? Então, você coloca como uma nota, né, dizendo, olha, utilizei como instrumento, não é, a inteligência artificial. Algumas consideram já você colocar como coautoria, mas o que eu não posso é dizer que eu não usei inteligência artificial, né? Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro, essa honestidade acadêmica, essa honestidade científica que é muito própria da nossa área, né? Então, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, seja esse suporte tangível ou intangível. Então, vejam, essa obra ela precisa ser de alguma forma exteriorizada. E é nesse sentido que a gente diz que eu não protejo uma ideia, o que eu protejo é a forma como eu exteriorizo essa ideia. Então, não adianta estar aqui, eu falar da ideia, eu tenho que, de alguma forma, escrever, materializá-la, seja num livro, seja numa apresentação, seja, né, num programa de computador, seja esculpindo numa madeira, pintando num quadro, eu tenho que estar, de alguma forma, exteriorizada. Tá? E
essa obra, então, não depende da existência desse suporte material. Esse suporte também pode ser material, como eu falei, um programa de computador, né? Bom, outro ponto relevante é a gente falar sobre a diferença entre autoria e titularidade, né? Quem é o autor? Então, o autor é aquela pessoa que escreve, aquela pessoa que pinta, aquela pessoa, não é, que está, então, realmente fazendo a obra. E ele é considerado o titular originário. Então, ele tem a autoria e, ao mesmo tempo, ele tem a titularidade daquela obra. O que ele pode fazer é que nós temos, dentro dessa perspectiva, nós temos, desculpa, alguns direitos que ele pode, então, ceder ou licenciar para terceiros. Então, quando ele licencia esses direitos patrimoniais, a gente vai ver que há uma diferença entre os direitos morais e os direitos patrimoniais do autor. Os direitos morais são relacionados à sua personalidade, e esses são inalienáveis, irrenunciáveis, como, por exemplo, o direito de paternidade, ou o direito de não ter a obra modificada sem autorização. Esses são direitos morais. Esses direitos, o autor ele não pode passar para terceiros. Mas seus direitos patrimoniais, como, por exemplo, então, o direito de vender essa obra, de publicar e de explorar economicamente a obra, ele pode passar isso, por exemplo, para uma empresa ou para o seu empregado, ou no meu caso, por exemplo, a produção científica, não de direito autoral, mas a minha produção, por exemplo, se eu fizer uma patente, ela pertence à universidade, porque isso está dentro do meu regime de servidor público. Então, a titularidade, o exercício desses direitos patrimoniais, eu posso passar para um terceiro, que a gente chama, então, de titularidade derivada. Então, às vezes, e isso é interessante no caso de editoras, porque, às vezes, o autor ele já morreu, já passou seus 70 anos, mas eu ainda tenho a titularidade que não é mais dele, mas da editora, e, às vezes, essa editora tem uma versão mais nova que vai ter uma proteção diferente. Então, eu também tenho que ter cuidado sobre qual edição eu estou utilizando, né, se ela já está em domínio público ou não. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa que é autora, que sempre deve ser reconhecida como uma pessoa que fez aquela obra, mas eu posso ter um terceiro que seja o titular. E é para esse terceiro que eu vou ter que pedir autorização, né, e não para o autor, e às vezes não para os seus herdeiros. Então, eu tenho que ter muito cuidado com esse aspecto, né. Bom, isso que eu já comentei com vocês, que o direito autoral, então, ele protege a expressão dessa ideia e não a ideia em si. Isso é interessante porque eu já presto consultoria há muito tempo dentro da universidade, e às vezes professores chegam muito chateados para a gente falando assim, mas o fulano copiou a minha ideia. Né? Eu queria escrever um livro sobre os cactos lá de Madagascar, assim, assim, assado. E ele escreveu um livro com o mesmo tema. Professor, só que a gente não tem como proteger o tema, né? Eu posso estar escrevendo ao mesmo tempo que uma outra pessoa sobre o mesmo tema. Por exemplo, o meu tema de tese, eu tinha uma pessoa escrevendo sobre o mesmo tema ao mesmo tempo, mas as obras vão ser completamente diferentes, porque a cada um vai colocar a expressão da sua personalidade, e é quase impossível que duas obras saiam iguais. Provavelmente, se eu falar, professora Suênia, vamos cada uma fazer aqui um desenho de uma bicicleta. Provavelmente eu vou fazer um desenho e ela vai fazer outro. Né? Então, cada pessoa expressa de uma forma diferente, às vezes, a mesma ideia. Então, o artigo 7º, que foi aquele que a gente leu primeiro, ele traz um rol exemplificativo de obras que podem ser protegidas. Tá? Eu não vou ler aqui com vocês, né? Depois vocês podem dar uma olhada, mas, basicamente, obras literárias, conferências, essa conferência que eu estou ministrando aqui agora, ela tem proteção por direito autoral, obras dramáticas, coreografias, mímicas, composições musicais, obras audiovisuais, foto, desenho, carta geográfica, né, mapas, adaptações, traduções, então também é algo também muito importante em editora. Então, não apenas eu tenho a obra original, né? E aí eu preciso de uma autorização para fazer a tradução, mas essa tradução ela também tem uma proteção. Né? Então, é bem importante que isso seja observado. Bom, e aí uma peculiaridade própria do sistema do direito autoral, que o difere imensamente da propriedade industrial, é que o direito autoral tem uma proteção automática. Né? Então, basta que eu escreva a música, que eu componha uma música, que eu escreva um livro, que eu pinte o quadro, para que eu já tenha essa proteção. Né? Então, a gente diz que esse registro ele é facultativo, ou seja, o registro ele seria meramente declaratório e não constitutivo. Mas eu posso utilizar o registro como um meio de prova de anterioridade.
Porque o que é importante dentro do direito autoral é eu provar que eu fui o primeiro a criar aquela obra. Se eu demonstro isso por uma prova, né, digital, ou por um registro de direito autoral, ou por qualquer outra forma, não interessa. O que interessa é que eu demonstre que eu fui o primeiro. Ainda mais o registro, ele traz essa segurança, né? Também isso é muito comum de vários clientes, eles querem ter o registro, né? Então, a depender da natureza da obra, você vai proteger num lugar diferente. Então, por exemplo, se for um livro, você protege na Biblioteca Nacional, se for uma música, na Escola de Música, né? E assim sucessivamente. Todos esses registros, eles são relativamente, né, têm um preço acessível, são feitos de forma eletrônica, e para quem é da universidade, vocês têm o auxílio dos núcleos de inovação tecnológica para fazer esse tipo de atividade, né? Alguns fazem e outros estão mais direcionados para a parte de propriedade industrial mesmo, mas ele é relativamente simples. Se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar. Bom, e existem algumas criações que não são protegidas por direito autoral, tá? Não são objeto de proteção de direito autoral. Por exemplo, ideias, procedimentos normativos, leis, métodos matemáticos, esquemas, planos, regras para realizar atos mentais, regras de jogo, regras de negócio, formulários em branco, textos de lei, tratado, convenção, decisão judicial, informação que são, por exemplo, de calendário, agenda, né, que são informações que todo mundo tem que usar. Os nomes e títulos isolados, a não ser que esse título ele tenha um diferencial muito grande, não é? Então, por exemplo, um livro que tem assim o título de Manual de Direito Civil não tem proteção, né? Mas um livro que se chama, vou lembrar um aqui que eu gosto muito, O Escafandro e a Borboleta, né, que já é enfim, então, a depender também desse título, ele vai ter uma proteção pela originalidade que contém nele, tá? O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras, isso também é um aspecto bem importante, principalmente para professor que publica e depois tem a questão da propriedade industrial. Então, por exemplo, eu desenvolvi uma receita de um sei lá, gente, eu sou péssima cozinheira. Criei uma receita de um bolo, né? E eu quero proteger, e vou publicar a receita e achando que assim eu vou inibir que qualquer um faça a receita. Pois não vai. Qualquer um que pegar esse livro e fizer a receita vai poder utilizar a receita, vender o bolo que eu ensinei a fazer. E por que isso tem relação com a questão da pesquisa acadêmica? Porque se você está lá no seu laboratório desenvolvendo uma nova espécie de abacaxi de Turiaçu, né? Uma nova espécie não, mas um melhoramento genético do abacaxi de Turiaçu, e você publica isso antes de, por exemplo, fazer a proteção da cultivar, você perde o requisito de novidade, né? E você perde a possibilidade, então, de que outros possam reproduzir aquilo que você está fazendo, que você está explicando no seu trabalho. Então, a gente tem que ter muito cuidado na academia do que vai publicar antes de pedir o registro, né? Então, às vezes, se você tem ali algo que é novo, inventivo, e tem aplicação industrial, que você primeiro faça o processo da propriedade industrial, seja da patente ou de outro direito, para depois você, então, publicar, né? Para que você não caia aqui nesse inciso. Bom, então quais são os requisitos da proteção pelo direito autoral? Que seja incluída no campo das letras, das artes ou das ciências, que tenha uma originalidade, né? Então que não seja igual a outros, que tenha a sua diferenciação, né? E aí, óbvio que a gente tem uma discussão muito grande sobre originalidade no direito autoral, porque a gente sempre está bebendo em fontes, né? O tempo todo a gente sobe ombros de gigantes, né? Tem esse ditado, estamos sempre sobre o ombro de gigantes. Então, provavelmente várias histórias ou várias obras que surgem de autores, eles vão ter alguns indícios ou resquícios das obras que ele já estudou. Então, essa originalidade dentro do direito autoral, ela tem que ter um contributo mínimo de diferenciação, como o professor Denis Borges Barbosa dizia, né? O que eu preciso é que ela seja, de alguma forma, diferente de outras que já existem, tá? E eu até recomendo, tem
documentário aqui que vocês podem assistir no YouTube, que se chama Tudo é Remix, né, que vai discutir muito essa questão de originalidade, e é um documentário sensacional. A gente já vai falar, José perguntou, né, o que é o uso de imagem. A gente já vai falar o que é o uso de imagem, mas basicamente ela é relacionado à imagem da pessoa. Então, por exemplo, qual que é a imagem da Heloísa? É aqui as minhas figuras, né, fisionomia, os meus atributos físicos, os meus atributos morais, não é isso tudo, a minha imagem, a minha voz, isso é um direito de imagem. E aí não é relacionado com o direito autoral. O direito autoral é da criação de obras, tá? Que seja editorializado por qualquer meio e que também não pertence ao domínio público. Porque se ele pertence ao domínio público, ele é de uso de todos e não privado de apenas uma pessoa. Bom, e aí, como eu tinha falado anteriormente, o direito autoral ele tem esses dois viés, né? O de direito patrimonial e o de direito moral. O direito patrimonial, então, relacionado a esse direito de explorar economicamente a obra, e o direito moral, esse direito de personalidade, não é ligado, então, à autoria, a essa expressão que cada pessoa tem sobre uma determinada ideia, um conteúdo, né? Então, quais são os direitos morais? O de reivindicar a qualquer tempo a autoria, o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo autor, né? Então, esses são os direitos de paternidade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma foto numa capa de um livro, eu preciso indicar quem é o autor dessa foto, né? Ou de uma imagem, eu sempre preciso indicar quem é dar os créditos, né? Como a gente coloca, foto de fulano, obra de... Então, eu vou utilizar um pequeno trecho de uma música numa agenda ou numa obra científica, né? Eu estou fazendo um estudo de uma poesia, eu preciso indicar quem é o autor daquela poesia. Também tem o direito de conservar a obra inédita, então o direito de inédito, o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos de qualquer forma possam prejudicá-lo, atingi-la como autor em sua reputação ou honra. Também ligado ao quinto, que é o de modificar a obra antes ou depois de utilizada. Então, o autor ele tem o direito de integridade da obra, de não ter a obra modificada sem a sua autorização. Ele pode fazer essa modificação, mas é ele que tem que fazer, seja isso antes ou depois da utilização dessa obra. Ele também vai ter o direito de retirar de circulação obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando essa circulação seja uma afronta à sua reputação ou imagem, e também de ter acesso a exemplar único e raro da obra, né? Então, ele fez lá um quadro quando ele era muito jovem, e ele vendeu bem baratinho, e ele descobriu que essa obra, e ele quer fazer, por exemplo, uma para o seu portfólio, para fim de preservar a memória, né? E aí ele pode, então, ter acesso a esse exemplar para tirar essa cópia, desde que isso não crie um inconveniente a esse detentor dessa obra, tá? E esses direitos, então, eles são inalienáveis, irrenunciáveis, tá? Eles são de cunho pessoal, eu não posso, então, renunciar a esses direitos e nem vender esses direitos. E eles vão ser, e após a morte do autor, eles vão ser exercidos pelos seus sucessores, tá? Pelos herdeiros. E os direitos patrimoniais, então, é esse que cabe ao autor o direito de usar, gozar, fruir, dispor da sua obra. Então, basicamente, por meio desse, o que significa esse direito patrimonial é que todo o uso que for ser feito, seja de reprodução, edição, adaptação, tradução, se eu for incluir isso dentro de um filme, dentro de uma outra obra fonográfica, se eu for distribuir, qualquer coisa que eu venha fazer com uma obra que é protegida por direito autoral, eu tenho que ter uma licença prévia e expressa do autor para fazer isso, tá? Então, se eu vou utilizar uma foto num livro, eu preciso de uma autorização prévia expressa para utilizar essa foto. Se eu vou fazer enfim, né? Então, toda vez que for utilizar, eu tenho que ter essa autorização. Aqui tem mais, enfim, depois também dei uma lida no artigo 29 da Lei 9.610, que vai falar, né, desse rol exemplificativo. E esse direito patrimonial, ele vai ter um prazo de duração, né? Como eu falei para vocês, todo direito de propriedade intelectual, ele vai ser temporário. E no caso no caso do direito autoral, eu não sei por que o slide está indo e voltando.
Para obras audiovisuais e fotográficas, o prazo é de 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente de sua divulgação. Então, vamos dizer que hoje eu tirei uma foto, né, aqui do meu quintal, que eu falei para vocês que eu tenho alguns amigos penosos, né, tiro uma foto, publico, hoje lá no meu Instagram, essa foto tem produção de quanto tempo? Bom, ela vai ter uma produção de 70 anos a partir de 1º de janeiro de 2025. Mesma coisa um filme, né? Lancei um filme em janeiro do ano que vem. Dia 15 de janeiro do ano que vem. Ele vai ter produção por quanto tempo? 70 anos a partir de 1º de janeiro de 2026. Tá? Todas as demais obras são protegidas por 70 anos, mas contados após a morte do autor. Então, por exemplo, eu tenho 2 livros publicados. Meus livros vão, né, eu tenho produção até quando? Toda a minha vida, tenha eu vivido 30, 40, 50, 70, 90, 100 anos, e mais 70 anos. E esses 70 anos após a minha morte, quem vai exercer esses direitos serão os meus herdeiros. Né? Após esse prazo, as obras caem no que a gente chama de domínio público. E uma obra que cai em domínio público, ela pode ser livremente utilizada, desde que eu preserve os direitos morais, ou seja, desde que eu, né, dê o crédito para o autor, né? Diga então quem é o autor daquela obra, basicamente. Né? E isso é muito importante para a gente que sempre trabalha com obras, né? Eu tenho um site, eu quero utilizar uma música. Bom, eu não consegui licença do autor que eu quero, eu posso utilizar músicas que estão no domínio público, né? Ou, por exemplo, publicar livros que já não tenham mais produção por direito autoral. Né? Só tem que ver aquela questão que eu falei para vocês da data da publicação, se ainda tem a questão da editora, ou um fonograma, a quem pertence esse fonograma. Né? Então, esses cuidados eu tenho que ter. Então, o domínio público, o que é? É o conjunto de obras nas quais não mais incide proteção patrimonial do direito de autor e que, em virtude disso, seu uso é livre, independente da autorização de pagamento. Né? Bom, só que os direitos autorais, eles não são absolutos. Na verdade, nenhum direito é absoluto. Né? Então, existem algumas limitações a esses direitos autorais, ou, como prefere o professor José de Oliveira Ascensão, usos livres. Né? Então, usos que qualquer um pode utilizar. Tá? E isso aqui também é importante para a gente que publica, que tem, né, que é a questão da editora, e de pessoas que queiram enviar, né, produzir trabalhos e, ao mesmo tempo, não infringam direitos autorais. Então, o que é livre para a gente como usuário, né? A gente usa agora essa expressão, como usuário de uma obra. O que a gente pode fazer? Reprodução de texto na imprensa diária, periódica, de notícia ou artigo informativo. Então, notícias em geral, afinal de contas, é livre o direito de informação. Né? A gente sempre tem que também equilibrar o direito autoral com essa questão da liberdade de expressão, né? Da liberdade de imprensa, tá? Em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, então, qualquer fala do presidente, do governador, do prefeito, de retratos de outra forma de apresentação de imagem, feito sobre encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros, de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, né? Inclusive nós temos um tratado internacional sobre isso, que é o Tratado de Marrakech. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Né? Então, o uso de pequenos trechos. O grande problema é a discussão sobre o que são pequenos trechos. Vem aqui, então, uma parte importante para nós que somos pesquisadores, não é? A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Então, aqui são bem-vindas as normas da ABNT. Né? Então, a gente, como professores, como pesquisadores, nós podemos citar outras obras, outros livros, tá? Sem nenhum problema, desde que eu cite a fonte. Né? E para que isso tenha o fim científico. Então, eu posso colocar uma obra de um artista, né, de uma obra... de uma pintura no meu livro? Posso, mas se o objeto do meu estudo, do meu livro, for a pintura, por exemplo, daquele artista, estou fazendo ali uma crítica ou um estudo sistematizado sobre aquele autor. Tá? Eu posso. Agora, se for para enfeitar, digamos assim, né,
fazer uma capa ou simplesmente botar porque eu achei bonito, aí eu preciso de uma licença, né? Porque o meu objetivo ali, ele não a finalidade não é de estudo, nem crítica, nem polêmica. O apanhado de lições e estabelecimento de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia expressa de quem as ministrou. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que salientar em sala de aula, né? Então, uma aula, ela tem proteção por direito autoral. Alunos só podem gravar aulas se o professor autorizar, tanto por uma questão de direito autoral, como por uma questão de imagem e voz. Então, vejam, aí eu tenho duplamente, né? Porque eu tenho a minha imagem, que também é representado pela minha voz, que está sendo captado, mas também a forma como eu falo, a forma como eu crio a minha aula, né, tudo, os meus slides têm proteção por direito autoral. Né? Mas é livre que os alunos façam suas anotações, né, que eles anotem o que está sendo ministrado. O que eles não podem, por exemplo, é publicar o que eles estão anotando sem que eu, como professora, faça essa autorização prévia e expressa. Eu tive casos, eu estou falando disso porque eu tive colegas que foram surpreendidos com aulas inteiras suas degravadas, foram gravadas pelos alunos, degravadas pelos alunos e vendidas na internet por um valor XYZ. Né? Então, esse é o tempo que a gente vive. Então, é sempre bom um recado, um combinado que a gente pode, né, alertar os alunos sobre isso. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, desde que eu esteja vendendo aquele suporte, né? Então, eu estou ali vendendo uma TV e está passando um filme, né? Se a intenção é vender aquele filme, não tem nenhum problema. Agora, se você está usando uma obra para sonorização de um ambiente, por exemplo, aí não. Aí você tem que fazer uma negociação, tem que fazer um contrato, né, com o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, que então faz o recolhimento desses direitos autorais e distribui eles para os cantores, né? Ou, enfim, suas gravadoras. A representação teatral e execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos no estabelecimento de ensino, né? Então, enfim, representação teatral, musical no ambiente familiar ou na escola, na faculdade. Lembrando que, por exemplo, casamento, o ECAD não considera como recesso familiar, então se você está fazendo uma festa de casamento, você tem que pagar o ECAD, né? A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa, então se você precisa reproduzir isso para dentro de um processo judicial ou administrativo. A reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, e que não prejudique a exploração normal da obra protegida, nem cause o prejuízo justificado aos legítimos interesses do autor. Então, aqui também a utilização de pequenos trechos. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra. Isso já não é o artigo 46, mas é o artigo 47 da Lei de Direito Autoral, que então vai falar da questão das paródias e das paráfrases. E uma das que ficou mais famosa foi o caso do Tiririca e Roberto Carlos, onde o Tiririca, na campanha de deputado, ele fez uma alusão, né, àquela música Portão do Erasmo Carlos e Roberto, né, que eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. E o STJ decidiu, então, que isso é uma paródia que estaria dentro dos limites do direito autoral. Né? As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Então, por exemplo, aqui foi um caso em que a CBF ela utilizou essa escultura chamada Araras, que fica no Mato Grosso, em Campo Grande, e foi utilizado pela CBF no ingresso. Né? E aí o STJ também decidiu que, como era uma obra em logradouro público, era permitida, então, essa reprodução nos ingressos. Tá? Mas, em compensação, gente, direito não é matemática, né? Então, a gente tem que interpretar cada caso de acordo com as peculiaridades do caso. Já em outra situação, o STJ, a gente tem aí o caso dos grafites, né? Então, essa imagem específica que eu tenho aqui para vocês é o Beco do Batman, em São Paulo.
que é famoso pelos grafites. E ali os grafiteiros não são grafiteiros anônimos, são grafiteiros bastante conhecidos, né, que trabalham com esse tipo de arte. E o que acontece é que várias empresas elas começaram a gravar a criar suas publicidades com base nesses grafites. E o STJ entendeu, então, que aqui feriria o direito autoral, porque você teria aqui um uso de cunho comercial, né? Que aí baseou toda a decisão dele no Tratado Internacional que eu falei para vocês lá do início da Convenção de Berna, e uma regra chamada de regra dos 3 passos, que eu também não tenho muito tempo para explorar com vocês ela agora. Bom, quais são as sanções à violação aos direitos autorais? Então, nós vamos ter sanções em várias esferas, né? A menos utilizada é a penal, tá? Então, privação de liberdade e multa, artigo 184 do Código Penal, mas não é a primeira medida a ser tomada, né? Nós temos muito mais indenizações civis e administrativas. A civil, indenização pecuniária, com limite de até 3.000 vezes o valor da cópia ilegal apreendida, e como sanções administrativas, por exemplo, a suspensão de espetáculos e multas. Já o direito de imagem, como eu já estava ali adiantando para vocês, ele é um direito, então, que é completamente diferente do direito autoral, né? Então, eu gosto de dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O direito de imagem, ele é um direito de personalidade, não é? E que está ligado, então, à própria imagem da pessoa. Então, a minha imagem, meu rosto, a minha voz, né, os meus atributos que me identificam socialmente, eles não podem ser utilizados por terceiros sem o meu consentimento. Isso envolve a imagem retrato, que é a representação visual, a imagem atributo, que é as características de identificação social. Às vezes algumas pessoas são conhecidas por um caguete, né? São conhecidas por um jeito específico, e é só você ver esse jeito que você sabe que está falando daquela pessoa, né? E pelo timbre sonoro, que é a imagem e voz, né? Então também você identifica muitas pessoas, às vezes um comercial, ele só precisa ter a voz de uma pessoa para que você já identifique de quem que é aquela voz, né? De quem é aquela pessoa. Bom, então, trouxe apenas aqui um caso, né? Mas vários jogadores brasileiros processaram produtoras de games de futebol porque simplesmente essas indústrias de game pegaram a imagem deles e fizeram os jogadores com a cara deles, os atributos físicos deles, as tatuagens deles. E aí vários jogadores conseguiram indenização pelo uso de imagem não autorizada, tá? Então, também temos uma proteção na Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano, seja ele material, moral ou à imagem. A mesma coisa diz o nosso Código Civil, vejam que até a legislação é outra, né? Do direito de personalidade, aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e suas projeções sociais. Com exceções dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício, né, sofrer limitação temporária. E salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que lhe couber. Se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Isso também é sempre uma característica muito forte, tanto no direito autoral quanto no direito de imagem, a finalidade comercial do uso dessa imagem ou do uso desse direito autoral. Bom, e o interessante dessa questão do direito de imagem é que basta o fato da violação em si. Então, mesmo que esse uso dessa imagem não tenha causado um prejuízo óbvio, né, tenha causado um dano, mesmo assim, o uso não autorizado de uma imagem pode ter como consequência uma indenização. Né, e já foi simulado pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo STJ, de que, independente da prova do prejuízo, independente da prova de prejuízo, é devido, sim, à indenização de publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Tá? Por outro lado, né, nós temos que falar também que existem outros direitos que devem ser
equilibrados diante desse direito de imagem, que é o direito de liberdade de imprensa, liberdade de expressão e a questão da figura das pessoas públicas. E isso também está lá na Constituição Federal, né? Assim como nós temos o direito de imagem como um direito máximo, nós também temos no artigo 5º, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, né? Bom, mas nós temos que fazer alguns parâmetros de ponderação entre esse direito de imagem e esse direito de publicar, esse direito, né, de liberdade de expressão. Primeiro, a veracidade das informações contidas, né? Tem essa responsabilidade ética, né, relacionada à veracidade dos fatos. Se nós estamos falando de uma personalidade pública, e aí é óbvio que a pessoa pública, né, em relação à sua vida pública, ela vai ser exposta. Agora, em relação à sua vida privada, não cabe, ela vai ter o direito de imagem assegurado, né? Então, não é tudo que ela faz que é permitido a sua informação, né? O que é a sua publicação. Licitude do meio empregado para a obtenção dessa informação. O local e natureza do fato. Então, se eu estou num local onde está acontecendo uma passeata, um dia na praia, e não for o foco daquela, né, daquela foto, daquela publicação, a imagem daquela pessoa, eu também, né, aqui eu posso ter essa publicação, né, mas se o foco é uma pessoa, um registro de alguém, eu preciso da autorização dessa pessoa, tá? Existência de um interesse público nessa informação, né, se é interesse de todos saberem aquela informação, e a preferência por medidas que não envolvam proibição prévia de imagem, da divulgação. Então, um caso bem particular, né, que a gente teve recentemente no Brasil, também foi uma decisão dos nossos tribunais superiores, da questão relativa a biografias não autorizadas, né? Então, foi decidido que sim, é livre a publicação de biografias, mesmo que elas não sejam autorizadas. Bom, então, as considerações finais que eu tenho. O Vânios está falando, a senhora está fazendo revisão de todo o conteúdo do primeiro semestre do Profinit, mais ou menos isso. Bom, então, chegando aqui às nossas conclusões finais, para a gente abrir a perguntas e, enfim, para que a gente possa conversar ainda um pouquinho, uns 10 minutinhos. Sempre que eu vou, então, utilizar uma obra protegida, que eu tente, ao máximo, ter as licenças ou exceções, essas licenças, às vezes, são gratuitas, às vezes, são pagas, né? Mas também existe todo um sistema de obras que eu chamo de que possuem licenças livres, né? Então, quando a gente fala em obras de Creative Commons, né, que tem aqueles, o CC, não é? São obras que têm algumas liberdades. Então, eu investigo quais são aquelas liberdades e uso no limite das liberdades que são dadas. Ou utilizar obras em domínio público. Eu quero utilizar uma imagem, pois eu tenho que saber se aquela imagem, dentro daquele banco de imagem, está autorizada a utilizar. Então, a gente tem vários repositórios hoje com licenças livres, né, com licenças públicas. Então, eu tenho que ir atrás delas ou obter as licenças, né, das outras obras. Quando eu for utilizar imagens de pessoas em publicações, eu preciso da autorização dessas pessoas para utilizar as suas imagens. E, por fim, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de lembrar que nós temos usos livres, né? Nós temos, então, essa regra que parece que todos os direitos são reservados, mas nós temos as exceções, tá? E essas exceções, elas devem ser utilizadas por nós para que também nós possamos utilizar, para que nós também possamos fazer outras obras, né? Para que a gente também possa produzir ciência, para que a gente possa produzir conhecimento e para que a gente tenha mais criatividade e inovação na nossa vida, na nossa sociedade. Queridos, era este o meu recado. Aqui está as minhas redes sociais, então no Instagram, eloisag.medeiros, e o meu site, né, minha webpage, eloisamedeiros.com.br. E fico à disposição, então, professora Suênia. Espero que tenha contemplado o objetivo dessa manhã. Professora, contemplou, esclareceu,
várias pessoas comentando, né, que esse material, esse diálogo é necessário para toda a universidade, porque contempla não só a publicação científica, né, como era o foco, mas também as próprias aulas, né, as próprias conversas, reuniões existentes administrativamente na instituição, ou seja, o nosso cotidiano, ok? Mas também gostaria de registrar a presença da turma de Política Editorial do curso de Biblioteconomia, da UFMA, né? Por meio também a professora Diana, que é a professora dessa disciplina, a coordenadora do Profinício da UFMA, a professora Glória, a professora Mônica Cruz, Tereza Cristina, a Raíssa, o Elismar, que fez né, uma pontuação, a Raíssa, e todas as pessoas presentes nesse diálogo. E realmente, assim, a gente só tem a agradecer. E assim, tem várias perguntas, mas você foi pontuando, e aí, assim, o próprio Vânios, né? Ele colocou, ele disse assim, nossa, a senhora fez o resumo, disciplina, por quê? Automaticamente a gente vai perguntando, mas você foi dialogando, colocando de maneira muito fluida, muito simples, uma linguagem muito acessível, né? Isso, você está de parabéns, é maravilhoso. Mas é justamente essas dúvidas, né, que acaba tendo, como no Instagram. Existe a foto da pessoa no Instagram. Eu quero fazer a minha publicação, e aí, quando a gente coloca a publicação científica, a gente está falando ali de livros, de artigos, das próprias teses, dissertações, monografias, né? Contemplando todo esse conjunto e leque de publicações. E aí, professora, o povo pode pegar a foto indistintamente do Instagram? Não, porque a gente tem duas preocupações, né? Direito autoral sobre a foto e direito de imagem, né? Então, assim, nem tudo que está na internet é de uso público, né? Pelo contrário, a maior parte não é. Então, não é só porque está na internet que é livre, né? Que é de todo mundo. Então, tem que seguir o que a gente conversou aqui sobre direitos autorais e também sobre direito de imagem. E aí, muito interessante aqui o que perguntaram, que se imagens coletivas de estudantes em escolas ou estudos em grupo de comunidade necessitam ser divulgadas com autorização. Olha, se você tem ali algum que apareça muito, um aluno, é preciso. E porque ainda tem mais uma questão em relação a alunos, estudantes e grupos assim. E porque a gente tem uma outra legislação também que eu não comentei, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E as informações sobre menores, né, assim como informações relacionadas à saúde e outras, elas são dados ainda considerados dados sensíveis, que tem uma camada extra de proteção. Então, são dados que você tem que ter mais cuidado ainda, né? A imagem é um dado pessoal. Então, você tem que ter muito cuidado quando utiliza também em relação a essa legislação. Alguém também perguntou aqui. Diz assim, professora, tem várias perguntas, né? E aí, assim, a gente vai, a professora vai responder mais umas 2 a 3 perguntas, que ela tem também um compromisso, né, inadiável. Eu tenho. Mas também gostaria de pontuar, professora, uma questão que você comentou sobre as licenças Creative Commons, né? Só complementar a sua fala, que não basta utilizar a licença, porque dentro da licença existem várias, né? Vou chamar de camadas, sublicenças, ou seja, existe a licença de domínio público, né? Que a própria pessoa em vida ela pode dar, diz, olha, meu material, minha foto, minha música está em domínio público, as pessoas podem utilizar, indicando a autoria. Né? Não, e aí a gente não pode perder esse foco, porque algumas pessoas podem ter esse entendimento de maneira equivocada,
a ponto de, está de domínio público, então, ok, vou utilizar e colocar meu nome. Não, tem sempre que citar a fonte original. Tem que observar a licença, né? Tem que observar a licença que foi dada. Então, por exemplo, eu tenho, o meu segundo livro é em Creative Commons. Então, tem lá, né? Se você for utilizar aquela obra, você sempre tem que me citar, você não pode utilizar para fins comerciais e você não pode fazer obras derivadas. Então, ou seja, lá vai estar dizendo o que você pode ou não fazer. Porque eu poderia ter colocado outro tipo de licença. Eu poderia ter colocado, olha, você tem que citar a autoria, mas você pode utilizar comercialmente e você pode fazer obras derivadas. Poderia ter outra licença. Então, o que eu tenho que observar é o que está escrito lá, né? E se tem todos os direitos reservados, significa que eu não posso fazer nada, né? E aí, né, Sênia, até uma coisa que eu tinha conversado contigo, né, que às vezes a gente usa o copyright, né, mas o copyright não é um sistema brasileiro, né? O copyright é um sistema anglo-saxão que tem um outro entendimento. Mesmo mais ou direitos reservados, ou já se coloca a licença prévia do que pode ou não ser feito com aquela obra. Sim, com certeza. Então, das diversas perguntas que tem aqui, professora, que foi colocado, você gosta... Eu acredito que tem várias são relevantes, né? Mas também tem uma aqui, que é a questão da relação do uso de imagens de pessoas relacionadas com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí também é interessante qual a relação, e aí a pessoa está perguntando, né? Eu acho que eu já até respondi, né? A imagem é um direito, é um dado pessoal. Então, ela também vai ter proteção pela LGPD. E a LGPD é muito clara que para que você, então, utilize um dado pessoal, ou seja, você vai fazer um tratamento de um dado pessoal, você, desde a coleta até a parte, então, de conservação, distribuição, transmissão, até a exclusão desse dado, você tem que ter o consentimento, né? A base para você fazer isso tudo é o consentimento, as pessoas consentirem para você fazer isso. E você tem que ter uma finalidade, né? Esse uso tem que ser adequado para os fins, para essa finalidade. Então, esse consentimento prévio, expresso e informado, né, para que a pessoa exerça um direito que a gente chama hoje, né, que é um direito mais atual, chamado de autodeterminação informativa. Então, para que eu possa me autodeterminar em relação à minha imagem, como eu quero que ela seja utilizada e até quando e para que eu quero que essa imagem seja utilizada. Então, eu tenho total determinação sobre a minha figura, né, sobre a minha voz, sobre quem eu sou. Né? E a imagem também está relacionada a esse direito. Tá. Professora, a gente vai lhe entregar os diversos questionamentos aqui colocados, tá? E aí a gente sim vai, nos siga nas redes sociais, porque a professora Heloísa autorizando, a gente, né, professora? Já está autorizado, prévio e expressamente. Para esses informativos, essas respostas aqui, que são muito importantes, divulgadas no próprio Instagram, avisando que foi, né, resposta, professora Heloísa, a data. Mas tem uma aqui, professora Heloísa, que gostaria que você respondesse, até mesmo para a gente finalizar esse momento, tá? Que isso não quer dizer que não existirão outros, né? Daqui perguntaram que você falou que a imagem está protegida a partir de 1º de janeiro do ano subsequente e antes desse período, como fica a proteção da imagem? Tá. Na verdade, aqui não é questão de imagem, é questão de obras fotográficas e audiovisuais. Então, no caso de uma foto ou no caso, por exemplo, de um filme, de um documentário. Então, a proteção deles é o seguinte, desde o momento que for publicado, então, passou no cinema, passou numa projeção, botou no Instagram, tirou a foto, né, e publicou lá no Instagram. A proteção conta desde esse dia. Só que ela vai desse dia e vai ter proteção de 70 anos. Só que quando é que eu conto esses 70 anos? Desse dia? Não. É de 1º de janeiro do ano subsequente. Então, ela vai ter proteção, por exemplo, se foi hoje. Hoje é dia 4 de julho. Então, hoje, a gente vai publicar esse vídeo no YouTube. Beleza? Beleza. Isso é uma publicação, isso é uma obra audiovisual, né? Então, eu publico lá. Quanto tempo ela vai ser protegida?
essa obra é de quem? Eu sou a autora, a professora Suênia também, nós temos aqui nosso direito de imagem e voz. O canal é da UFMA e a gente está fazendo para a UFMA. A UFMA é titular desse direito. Então, a gente vai ter proteção de hoje, mais 70 anos. Só que esses 70 anos vai contar de quando? De 1º de janeiro do ano que vem. Então, é de hoje até dia 1º de janeiro, mais 70 anos. Tá? É isso. E aí não é sobre a imagem, é sobre o direito autoral, é sobre a obra. Eu achei importante essa pergunta, porque realmente são os vários entendimentos, né? E aí esclarecer que o direito existe a partir do momento que aquele objeto está concreto, né? Mas exato. só, como a professora Heloísa explicou aqui, a questão vai validar os 70 anos, na verdade. Vai começar a contar, e aí, como foi colocado aqui, a partir do próximo ano, 1º de janeiro, né? Agora, isso só em relação à fotografia e obras audiovisuais, porque qualquer outra obra é toda a vida do autor, e esses 70 anos só começa a contar após a morte dele. Tá? E aí, como você mesmo colocou, né, professora Heloísa, cada caso é um caso. Não, essas questões né, até em relação à editora, né, professora, assim, é quase impossível você ter um parecer único para toda e qualquer publicação, porque cada caso é um caso. Isso. Então, assim, são esses diálogos necessários para que a gente consiga caminhar, e aí não só a editora, a universidade, mas os autores, né? Todos, porque todos nós, e quem utiliza, quem está consumindo o material. Então, por isso que é um grande diálogo, justamente por isso que é para envolver toda essa comunidade e que a gente caminhe nos passos, né, para as boas práticas. Essa é a finalidade, são as boas práticas da publicação científica. Perguntas vão chegando, gente, vamos repassar como já foi colocado, ok? Peço desculpas, mas também agradeço aqui imensamente a professora Heloísa, o seu aceite, as pessoas, né, que estão presentes nesse momento e que estarão futuramente também aqui consultando e se deliciando com essas informações. Então, gente, olha, a professora Heloísa, né, a gente vai repassar e vai republicar isso com direitos autorais no nosso Instagram. Então, nos siga, né, do UFMA Oficial. E, novamente, obrigada, professora, obrigada a tudo. Quando você tem aí também, se quiser fazer algum complemento, alguma fala, esteja disponível. Obrigada, só agradecer, Suênia, adorei aqui ver ex-alunos, a professora Glória, colegas de trabalho, né? Sempre gostoso a gente estar aqui com as pessoas que fazem o dia a dia com a gente, né? Que nos acompanham também. Agradecer essa oportunidade, dizer que a porta está aberta, o que precisar, pode contar conosco. Então, eles assim, deixou a porta aberta, a gente entra. Muito obrigada. Bom dia, bom trabalho, ok? Boas publicações. Então, gente, tchau. Até a próxima. Tchauzinho.